Gente, gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Eclesiastes 3, versículo 1 em diante. Eclesiastes 3, versículo 1. E a Bíblia vai dizer assim, todos encontraram, amém? A Bíblia vai dizer assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de curar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, e mais uma multidão de tempos. Amém? Vamos orar para que o Senhor Jesus traga essa palavra em nossos corações de forma clara, que não seja mente humana, mas que seja palavra dele, algo espiritual para nós. Se puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui na sua presença, Senhor Jesus, e como ministro da palavra nessa noite, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor dê graça, que eu não seja alguém que vá atrapalhar o que o Senhor quer falar, que eu seja um agente, Senhor Jesus, de transformação através do teu poder, da tua glória e do teu louvor, através da minha vida, Senhor. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, que tudo que não vem de ti fique lá fora, e que fique tão somente o seu Espírito Santo clareando a nossa mente e trazendo a verdade do Evangelho. Assim nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente a ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesses tempos em que vivemos, eu acho que nada melhor do que nós entendermos muitas coisas e o tempo em que nós estamos passando. Quem crê no Senhor Jesus aqui? Quem crê na volta do Senhor Jesus? E ela está próxima. Todos os sinais estão aparecendo, não sabemos o dia nem a hora conforme a Bíblia diz, mas nós sabemos que o Senhor Jesus está à porta. E precisamos entender o nosso lugar como valentes do exército de Deus, agentes de transformação ministrados pelo Espírito Santo para o alcance de vidas lá fora. Se estamos aqui, hoje nós fomos presenteados, como foi cantado antes. Se chegamos aqui, o Senhor nos trouxe. Se chegamos aqui, o Senhor quer nos abastecer. Mas, no tempo em que vivemos, por que o Senhor deseja nos abastecer? O Salmos 1, se quiser colocar ali, meu irmão, Salmos 1, vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda na roda dos escarnecedores, que ele tem o prazer na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite. A Bíblia vai dizer que esses são como árvores plantadas à beira de um riacho, os seus frutos dão no tempo certo e tudo quanto faz prospera, e que esse não é o final dos ímpios. Meus irmãos, que nós sejamos estes que temos prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não é uma inspiração tão somente, ela é inspiração, mas não somente só inspiração, ela é poder de Deus para a transformação de vidas. A palavra de Deus é algo que muda a realidade de famílias, ela é poder para sarar enfermos, ela é poder para levantar para sarar uma cidade inteira. Ela é poder para sarar para levantar um povo inteiro em prol da salvação de vidas para o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que esses que não andam na roda dos escarnecedores, esses que andam com prazer vivendo e meditando na palavra de Deus, eles são como árvores, e agora eu peço que vocês prestem atenção. Imagine uma árvore, essa planta, todos aqui gostam de plantinhas, né? Planta precisa ser regado. Planta, para ela frutificar, seja uma árvore ou seja uma simples planta em casa, ela precisa ser regada. E a Bíblia vai dizer que são como árvores plantadas à beira de um riacho. Quem é esse riacho? Quem é essa palavra? Quem é essa palavra, esse verbo que se fez carne, que hoje é a água viva das nossas vidas? Essa água que quando o Senhor Jesus encontra a mulher no tanque, ele fala: se tu beber dessa, tu vai ter sede de novo. Mas se tu beber dessa aqui, nunca mais tu terás sede. Inclusive você será a uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem é este?
Agora vocês tentem imaginar nós como árvores plantadas, com as nossas raízes bem fundas, bem profundas no Senhor Jesus. Tentem imaginar as suas vidas meditando na palavra de Deus, transformando não somente a sua vida, tão quanto todas à sua volta. A sua família, o seu trabalho, a sua congregação. Às vezes aqui em Blumenau não tem, mas às vezes na congregação tem uns atribuladinhos. E precisamos da palavra de Deus transformando a nossa mente para que nós possamos ajudar o outro. Existem irmãos que estão em algum nível um pouquinho mais acima, buscaram mais, estudaram um pouco mais, têm uma revelação um pouco maior, mas existem irmãos que estão ainda caminhando, que precisam dessa força, precisam ser puxados, precisam ser arrastados. Agora vocês imaginem nós todos sendo árvore plantada à beira de um riacho, onde o riacho é Jesus Cristo. Qual a chance dessa árvore não ter as folhas mais brilhantes, as folhas mais verdejantes? E qual a possibilidade dessa árvore não dar frutos? Só que a Bíblia vai falar de tempo certo. E é nesse tempo certo que eu gostaria de tratar com vocês. Que nós sejamos, nos mantenhamos e continuemos essa caminhada, essa dádiva que Deus nos deu, que é a vida. Que nós continuemos alicerçados na rocha viva, que é Jesus Cristo. Que nós consigamos entender que se estivermos em Jesus Cristo, podem vir as tempestades, sim. Podem vir os ventos fortes, sim. Podem vir as ondas, sim. Mas se nós estivermos em Jesus Cristo, é o que o Salmo 23 vai falar, que nada nos faltará. Pode nos faltar dinheiro, Senhor Jesus não nos falta. Pode nos faltar saúde, o Senhor Jesus não nos vai faltar. Pode nos faltar tudo, mas o Senhor Jesus é o meu pastor e de nada eu terei falta. Porque quando nós temos a presença maravilhosa dele, coisas sobrenaturais acontecem, tal como a tal paz que excede todo entendimento. E para nós entendermos isso, nós precisamos de entender os tempos. Os tempos de nós termos fome demais da palavra de Deus. Termos fome demais de cultos, porque a bênção é ordenada na nossa comunhão. Nós precisamos entender o tempo que vivemos, que lá fora há inúmeras tempestades, há inúmeras famílias sendo destruídas pelo pecado, mas nós estamos aqui em Cristo. E nesse tempo, nós somos o exército de Deus. Nós somos aqueles que precisamos entender quem somos. Entender quem somos, talvez nesta introdução ficou muito claro. Nós somos aqueles que temos prazer na lei do Senhor. Nós somos aqueles que somos árvores plantadas, enxertadas na oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Esse somos nós e ponto. Se você acha que você não é esse, meu irmão, talvez fique até o final do culto, que o Senhor Jesus vai te atrair e te trazer um amor, uma verdade que você nunca conheceu na vida. Mas se você já tem essa certeza, tenha mais certeza ainda. Encha o teu coração dessa certeza. Você é uma árvore plantada à beira de um riacho. Felipe, mas os meus frutos não estão florescendo. Antes dos frutos virem, as folhas precisam vir. As folhas vão vir verdejantes sobre a tua vida. Os seus frutos darão no tempo certo. E Eclesiastes vai dizer que existe um tempo certo para todas as coisas. E o para todas as coisas ali eu nem ia ficar lendo, senão nós íamos ficar até 9h30 lendo o para todas as coisas. E a Bíblia vai dizer no final ali, antes dele falar de mais um monte de coisas, que o temor do Senhor é sabedoria. Viver no Senhor é sabedoria. Entender a lei do Senhor é sabedoria. Eclesiastes se mistura com esse salmo e se mistura com diversas dezenas e centenas de mensagens bíblicas que vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida quando nós temos esse prazer de viver nele. Meus irmãos, os tempos são difíceis. Nós estamos passando aí por uma catástrofe bem perto de nós, no Rio Grande do Sul. Tivemos a oportunidade de ir lá e ver que os tempos são difíceis. São coisas macroambientais, coisas incontroláveis. Mas como a pastora disse, parece só que Deus perdeu o controle. No meio de uma confusão como essa, a gente vê na BR vários carros, vários caminhões, várias lanchas, vários jet ski indo lá para salvar o povo. E aí eu pergunto, o que é isso? A Bíblia vai dizer que bom só tem um. A Bíblia vai dizer que bom é só Jesus. Aí eu pergunto, será que não é um exército, agente, movido pelo Espírito Santo?
Tem uma coisa me agoniando que agora o povo está dando glória ao povo. Antes era um político, outro era outro político, antes era um empresário, agora o povo pelo povo. Meu irmão, eu faço parte do Brasil, eu sou povo, eu sou um brasileiro. Mas quem mandou ir foi o Senhor Jesus. Quem mandou ir foi o Espírito Santo de Deus falando: e aí, jovem da ação social, vai ou não vai? Vai fazer o quê? Vai ou não vai? Então quem mandou aquelas milhares, bilhares de toneladas foi Deus, através do Espírito Santo, que habita dentro de cada um daquele que partiu. Então os tempos são difíceis, as pessoas lá estão desesperadas, por exemplo. As pessoas lá estão pensando talvez que o mundo acabou, e em alguns lugares parece que o mundo acabou para elas. Mas, meus irmãos, em meio a esse caos, aqueles que estão declarando como louvor: eu confiarei somente em ti, parece que estou cercado, mas eu sou guardado por ti. Eles não estão ficando com fome, eles não estão ficando com frio, eles não estão passando sede, eles estão abrigados. Existem empresas que abriram as portas da empresa para que eles morem dentro da empresa. Eu fui entregar sacolão em escola de inglês, que só fechou o administrativo, as salas de aula estão todas lá. As igrejas, o povo de Deus se moveu de um jeito que existe algo sobrenatural acontecendo lá. Existe algo espiritual movendo os nossos corações para termos um coração melhor, um coração com compaixão, um coração parecido com o do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que isso são frutos, isso são dons. A gente precisa aprender o que é ser parecido com o Senhor Jesus. Ser parecido com o Senhor Jesus, do mesmo jeito que o Senhor Jesus é muito simples, ele é muito profundo. Ele é muito inenarrável. Do mesmo jeito que, ao vermos The Chosen, ele parece ser muito simples, o Senhor Jesus é muito profundo. Ao entendermos uma palavra, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, mas isso é muito profundo. Quando estamos num momento difícil da vida, entender isso é muito profundo. Compreender isso é muito profundo. Nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando estamos passando uma prova, é muito difícil. Mas nós temos algo, nós somos árvores enxertadas na oliveira verdadeira, nós estamos à beira de um riacho, os nossos frutos dão no tempo certo e as nossas folhas nunca murcham. E para quem não pensa assim, a Bíblia vai terminar dizendo nesse salmo que esse não é o final dos ímpios, eles são como palha que o vento leva. E nesses tempos, quem nós somos? Quem nós somos já entendemos, amém? Quem nós não somos os ímpios. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos, o limpo se limpará mais. O limpo se limpará mais é aquele cara que não está mais nem aí para a igreja e mediante uma catástrofe como essa, o coração dele, o Espírito Santo que estava talvez assim falando baixinho, talvez o cara não quer mais ouvir, ele é tomado de uma compaixão, ele é tomado do Espírito Santo de Jesus e ele começa a se mover e de repente ele acaba dentro de uma igreja e de repente ele consegue entender que a vida não se trata de dinheiro, de repente essa pessoa consegue entender que a vida não se trata de bens, de luxo, de fama, de um Instagram com muitos likes, de sua empresa ser a maior empresa. Se trata talvez da família, está tudo certinho e ali está a sua riqueza. Se trata de um domingo sentarmos à mesa como o Senhor Jesus que resolve tudo na mesa. O Senhor Jesus é um Senhor de mesa. Ele resolve tudo na mesa. Há pouco tempo aprendemos a sentar na mesa antes de jantar, antes de almoçar, agradecer o Senhor Jesus e resolvermos as coisas na mesa, porque nós tentamos ser parecidos com Jesus. Talvez essa pessoa que está meio atordoada, não ligando muito para as coisas que são de Deus, ela leva um choque de realidade e ela volta para o tino. Talvez as pessoas lá no Rio Grande do Sul, um estado relativamente pagão, muita paganidade, assim, muito centro disso, centro daquilo, muito espiritualmente pesado, talvez eles conheçam o amor que só Jesus pode dar, aquele que preenche o seu ser de uma forma que nada consegue preencher, parecido ou similar. O amor de Jesus é o espaço no seu coração que só o Espírito Santo de Deus consegue preencher. Dinheiro não preenche, fama não preenche, status não preenche, só Jesus. É por isso que dentro da igreja nos chamam de loucos. Crente é meio louco. Nós cremos no que não vemos e temos certeza do que nós esperamos. Mas quem confirma isso dentro de nós?
Qual é a etiqueta de autenticidade disso dentro de nós? As experiências incríveis e inenarráveis que nós vivemos. Aquele alcance do primeiro dia com o Senhor, que tu levantou uma mão, disse, eis-me aqui, e tu tá lascado. Tu agora é servo, tu agora faz parte dessa árvore plantada à beira de um riacho, que seus frutos darão no tempo certo, que as suas folhas nunca murcharão, e que você tem uma glória vindoura, mesmo que a morte um dia te pegue no meio do caminho. Nós precisamos entender os tempos, e não é tempo de ficar de bobeira. Não é tempo de nós estarmos dormindo no ponto. A Bíblia vai dizer, como eu estava falando, que o limpo se limpará mais. E esses somos nós, cada vez mais nos enchendo do Espírito Santo, cada vez mais nos enchendo das palavras de vida, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, tendo prazer nela, porque ela dá um prazer, meu irmão, que também nada consegue se comparar. Se encher da palavra do Senhor é algo poderoso que nada consegue comparar. A mente dada por Deus, a metanoia que o Espírito Santo faz quando você vive de acordo com a vontade dele, você faz um ato de obediência e Deus faz um ato de abundância sobre a tua vida. De Gênesis a Apocalipse nós percebemos que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. De Gênesis a Apocalipse nós percebemos que Deus quer que nós sejamos obedientes para sermos abençoados. E sermos obedientes é viver claramente o que o Salmo 1. Você ouvir a palavra de Deus, você obedecer a palavra de Deus, você não revidar o tapa, você pedir a capa, você dá também a túnica. E nós somos esses agentes de Deus que precisamos ser o exército de Deus neste tempo. Neste tempo é a igreja do Senhor que se levanta com uma palavra de amor que o mundo lá fora não tem. Neste tempo é a igreja do Senhor Jesus que leva o abraço que o mundo lá fora não tem. Nós não fomos lá para o Rio Grande do Sul levar sacolão. Nós não fomos lá levar roupa, nós fomos levar o que não vai passar. A esperança viva, eterna, o Senhor Jesus Cristo. Porque o alimento vai acabar, o alimento vai passar. O alimento daqui a uma semana, o sacolão ele vai precisar de outra. E foi esse o treinamento, se podemos usar essa palavra pejorativa, perto do povo de Deus, né? O treinamento. Esse treinamento do ele está à mesa, que a gente trabalha aqui desta forma, que nós fomos levar. Sentar à mesa, dar um abraço, porque o abraço não passa. O amor de Jesus que você carrega, abraçado no outro, não passa. A esperança da palavra de Deus que você tem pelo outro não passa. A palavra que você leva para essa pessoa, que Jesus é vivo, que Jesus é santo, enquanto uma vida inteira essa pessoa viveu, sei lá, em outras religiões de origem africana, em religiões que não agradam a Deus, em paganismo, a verdade que você leva junto do amor, que você é essa árvore enxertada, é fruto, você tem fruto, desse fruto, porque o rio de águas vivas da palavra de Deus vai continuar sempre sobre a tua vida. Jesus é uma fonte que ele fala para a mulher samaritana. Eu sou a fonte, se tu beber dessa, tu vai ter sede de novo, mas se tu beber de mim, tu não vai ter sede nunca mais, porque eu preencho o teu ser por completo, e você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós somos exército de Deus, árvores plantadas à beira de um riacho, e nós somos fonte que bebemos um dia desta água, não temos mais sede, exceto a sede de continuar nela. Sede de ter desta fonte e mais nenhuma outra. Jesus, caminho. Jesus, verdade. Jesus, vida. Jesus. É tudo sobre Jesus. É por isso que há 2000 anos nada para a igreja do Senhor. É por isso que há 2000 anos abram-se igrejas em todos os lugares, porque talvez algumas pessoas ouvem algumas coisas de Deus e aquele agente de transformação naquela região, naquela sociedade. Mas como exército de Deus, talvez pensemos que seja só o Rio Grande do Sul. E meu amigo judeu ortodoxo, o que não crê que Jesus é o Deus, ele me falou algo, ele crê em Deus, teimoso, né? Teimoso. Mas ele crê em Deus, ele crê que Jesus é o ser mais maravilhoso que pisou nessa terra, assim como nós. Ele só não crê que ele é Deus. Ele falou algo que me chocou o coração. E muitas vezes ímpios lá fora dão um exemplo melhor do que nós, e nós ficamos chocados com as coisas que eles falam. Não estou falando que meu amigo é ímpio, ele é 10, incrível. Ele falou para mim assim, nessa situação eu percebi duas coisas. Como nós conseguimos ser bons, de alguma forma, e mudar realidades através da bondade
de Deus dentro de nós, e como nós somos egoístas, egocêntricos e só pensamos em nós, somos vãs. Eu falei, mas como assim? Não fomos? Não... Ele falou, por que a gente não faz isso o ano inteiro? Por que a gente não faz isso em prol do nosso vizinho? Por que a gente olha um morador de rua e a gente acha que nós somos aqueles que, tá lá porque quer, não tem jeito, não tem saída? Por que não somos esses agentes que o Salmos 1 vai falar o tempo todo, full time? Porque Jesus, quando vê um paralítico, ele cura. Jesus, quando vê um cego, ele cura. Jesus, quando vê um religioso, ele fala para que esse religioso seja curado. E por que nós não somos assim? Por que achamos que os nossos irmãos católicos, eles são de Satanás? Se eles estão adorando o mesmo Deus que nós, por que não revelamos, através do amor e da verdade, que existem algumas vírgulas e vírgulas e vírgulas, que só não concordamos na Bíblia Sagrada, mas nós devemos obedecer à Bíblia Sagrada e acabou, porque é só Bíblia. Às vezes ele adora a Deus, ele é cheio de compaixão, às vezes ele tem um coração maravilhoso, às vezes ele é bondoso, só que ele não lê a Bíblia. Ele é o crente que, eu vou na igreja domingo, aqui em Blumenau não tem, né? Mas nós precisamos ser crentes que lemos a Bíblia, porque o que revela não sou eu falando. O que revela é o Espírito Santo agindo e no centro do teu ser e falando a verdade que Ele quer falar na sua multiforme graça. Só que Ele usa a gente. Quem somos nós? Detentores de glória, de honra? Não. É um privilégio, seria ignorância ou arrogância falar que não é um privilégio ser usado pelo Senhor, amém? É um privilégio levar um sacolão, é um privilégio trazer a palavra, é um privilégio um doido estar aqui, um ex-doido estar aqui com uma igreja ouvindo, é um privilégio, é maravilhoso, mas a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, a obra é dele, é tudo para ele, é tudo sobre ele, é nada sobre nós e é tudo sobre Jesus, mas ele faz, por quê? Porque ele é o médico. Quando vamos fazer uma cirurgia, alguém agradece o bisturi, mas sem o bisturi a cirurgia não seria feita. Sem o bisturi, a cirurgia não seria feita. São leis criadas no Senhor, que alguns chamam de, de reiki. Se você impor as mãos, a minha Bíblia não é reiki. A minha Bíblia diz que se eu impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eles vão falar sobre a energia do sol, a energia da lua, a energia disso, a energia daquilo. A nossa Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Jesus e nada do que existe teria sido feito sem Ele. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor, general do nosso exército. E agora nesse tempo eu quero trazer a realidade de quem vocês são. A realidade de quem nós somos. Nós somos um time, que nós temos um rei. Nós somos parte de um exército. Esse exército está à beira de um riacho sendo regado por ele. Esse exército só tem um poço, só tem uma fonte, só tem uma verdade, uma vida, o Evangelho de Cristo. A Bíblia Sagrada. E isso muda tudo. Porque a Bíblia Sagrada não é teoria. A Bíblia Sagrada é poder de Deus para a transformação de vidas. E esse exército precisa estar de pé. Neste tempo é tempo de levantar-se homens de Deus, levantar-se mulheres de Deus, filhos arrependidos voltarem para casa, de filhos que estão talvez balangueando aí no que é o verdadeiro evangelho, que é buscar a Deus, ser agente de Deus, estão balanceando. Meu irmão, cola com alguém que você acha que está um pouquinho na sua frente, cola com ele. Um dia eu colei com o Karen. E teve uma palavra que ele pregou que nunca mais a minha vida foi a mesma. Ele falou algo assim, e daquele dia em diante eu nunca mais, nem um dia parei de servir o Senhor Jesus. E isso mudou a minha vida, porque chocou a minha realidade. Porque o interesse humano é grana, o interesse humano é enriquecimento, o interesse humano é riquezas, o interesse humano é fama. Não. O interesse dos filhos de Deus é sermos o exército de Deus, cheios do poder de Deus para a transformação do mundo, para trazer de fora os filhos que estão perdidos. Quero ler uma passagem com os irmãos, que está lá, que fala sobre o filho pródigo. É Lucas 15, versículo 11, por favor. Se passar aqui vai me ajudar. É isso aí, Lucas 15, versículo 11. A Bíblia vai dizer assim, Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai me repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida e fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer: pai, pequei contra ti e contra o céu. Até aqui. No começo do capítulo 15, vai dizer que todos os fariseus e os que se achavam importantes estavam lá, aqueles que se acham superiores. A Bíblia vai dizer que esse jovem, ele foi antecipado. Ele tinha tudo na casa do pai, e nós temos tudo na casa do pai, amém? Nós temos palavra de Deus na casa do pai, nós temos cura na casa do pai, nós temos destino para a nossa vida através da palavra de Deus na casa do pai. Esse jovem tinha tudo, e esse pai, essa passagem se trata mais do pai do que do filho, porque o amoroso, o cheio de compaixão, aquele que dividiu, que deu a oferta, a herança antes do tempo, porque herança é depois que o pai morre, é sobre o pai. O pai fala: vai, filho, você não deve ir, mas vai. Jesus é assim conosco. Jesus nos chama para essa missão. Jesus disse, eu acho que o maior envio de Jesus é: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente prega o evangelho a toda criatura, não são as suas palavras de convencimento, é o agir do Espírito Santo que entra na alma, separando juntas e medulas e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Neste tempo em que estamos vivendo, nós precisamos encher essa igreja não para a foto ficar mais bonita. Precisamos encher a igreja porque os que estão lá fora são esses filhos. Lá fora foram esses filhos. Esses filhos que pegaram a herança estão comendo com porcos. Eles estão desesperados para voltar para a casa do pai. Será que nós não estamos muitas vezes sendo aquele irmão que fala assim: mas pai, tu nunca fizeste festa para mim? Aí o pai vai dizer: eu estava aqui, você sempre esteve aqui, você sempre teve tudo dentro de casa. Nós temos tudo dentro de casa. Então sejamos esses irmãos que olhemos para fora e entendamos que a nossa missão é trazer aquele outro irmão que está comendo com porcos, porque ele tomou uma decisão errada. Só que a Bíblia vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e carecem de misericórdia. E quem somos nós nesse lugar? Somos o Pai, porque nós representamos o Pai. A nossa representatividade na sociedade, nas escolas, no nosso condomínio, na nossa rua, na nossa cidade, na nossa igreja é representar o Pai. E o Pai, a Bíblia vai dizer que ele vê o Filho de longe. Enxerguem de longe, meus irmãos. Enxergue aquele olhar triste do outro lado da rua de longe, meus irmãos. Enxerga no shopping aquela pessoa sentada quase chorando e senta do lado e vai para cima. Somos todos evangelistas. Existem vários dons, mas a palavra de Deus que nós carregamos, somos todos evangelistas. E neste tempo, entender o tempo é muito importante. É tempo de nós pescarmos, porque o Senhor Jesus está à porta. Do mesmo jeito que o limpo está se limpando mais, e eu volto ao Rio Grande do Sul, o sujo está se sujando. Existem políticos guardando coisas para vender depois, fazer politicagem depois. Existe gente assaltando em meio ao caos. Tua casa está alagada, o cara está entrando para assaltar o segundo andar, o sujo está se sujando. Só que nós que estamos enxertados na videira verdadeira, nós devemos entender e apontar, gente, meu irmão, o poço que vai matar a sua sede e jorrar para a vida eterna é só esse. Meu irmão, a sua satisfação tem que estar na lei do Senhor para que você seja como árvore plantada à beira de um riacho. Os seus frutos vão dar sempre certo, as suas folhas nunca murcharão. São palavras simples, porém, como Jesus é, simples, mas profundo. Ele entra lá no íntimo, transformando a vida. Mas você está falando da Bíblia, eu estou falando da minha vida. A minha vida com Cristo começou com um domingo de manhã, eu e minha esposa, convidado por um amigo para um café. E ela falou assim, vamos na igreja? Eu falei, igreja não. Vamos lá, o bispo Fernando tem uma palavra boa. Meus irmãos, eu fui na igreja, eu não prestei para mais nada. Por quê? Porque ele é evangelista.
E somos todos evangelistas ou comissionados ao evangelismo. E neste tempo, meu irmão, não existe um tempo melhor. De coração tá frágil, de coração tá molenga. Tanto para quem foi afetado, quanto para quem salvou o afetado. O coração tá molenga. Usa suas redes sociais. Mas rede social é coisa do diabo. Muitas vezes é usado pelo diabo. Mas a minha Bíblia e a tua também diz que todas as coisas foram criadas por Deus e nada do que existe teria sido feito sem Ele. Manda a mensagem todo dia de manhã, um versículo bíblico. Aquilo pode ser transformação de uma vida. Aquilo pode ser o fim de um suicídio. Um abraço na rua pode ser o fim do suicídio. Pastor Luciano lá na igreja tirou o Wesley, que canta a música. Qual que o Wesley canta? Canta Estrelas, de cima de um viaduto. Esse pastor Luciano e a sua esposa são como árvores plantadas à beira de um riacho ou não são? São, estavam atentos. Eles são quem Deus quer que nós sejamos nessa noite. A gente sair daqui como um exército. Adorei a capa do curso de homens. Metade é um homem e a outra metade é um fardado do exército. É tempo de sermos exército de Deus. Só que o nosso general, ele não é um general que perde guerra. Ele é um general todo-poderoso. Na igreja Penteca, chamam ele de um maior estrategista de guerra. E ele é. Ele cuida da nossa vida. Ele cuida da nossa casa. Quando cuidamos de gente, Deus cuida da gente. E cuida dos nossos. A gente está cuidando de gente, Deus está salvando a nossa casa. O nosso testemunho muda a nossa empresa, muda a nossa realidade, muda o nosso casamento, muda a nossa vida. E isso é uma verdade, porque eu vivo isso. Isso é um testemunho, eu vivo, e mais um monte aqui vive. Quem veio do Rio de Janeiro de novo aqui? Nós, com a graça de Deus, não levamos uma bala perdida, oh aleluia. Quantas balas perdidas? Quantos assaltos? A Bíblia vai dizer, a minha e a sua, que os anjos do Senhor estão ao redor dos quais Ele ama. Protege, guarda o Espírito Santo que está dentro de nós. Guarda. Aquele pneu que furou, para de murmurar, meu irmão. Foi murmurando que era para passar 40 dias no deserto e passou 40 anos. O povo. Não murmure. Entenda que o Senhor Jesus está à porta. Este é tempo de entendermos que lá no céu não há choro, não há tristeza, não há enfermidade, não há ranger de dente. É o nosso destino. Se aceitou Jesus, meu irmão, é filho. Foi enxertado na videira verdadeira para uma vida eterna. Seus pecados ficaram para trás e hoje você é um agente. Foi um dia numa pregação sobre Isaías, a quem enviarei? Se emocionou, levou então as mãos para o céu, disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Está lascado, faz parte do exército, mas se levanta, se enche, e sabe o que enche? O que enche é a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que ela é poderosa. Por isso que o depressivo, ele é curado na palavra de Deus. É por isso que igreja que tem palavra de Jesus, eu aprendi isso com meu tio, igreja séria, meu filho, ele fala desde criança. Eu fiquei 15 anos perdidão, mas ele fala desde criança. Igreja séria não importa, igreja séria é palavra de Jesus e mais nada. Igreja séria é tudo sobre Jesus e mais nada. E Deus é tão bom. E a Bíblia vai dizer que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus me colocou numa igreja, que é a nossa igreja, que é uma igreja séria. A gente está falando só de Jesus, somos servos de Jesus, mas a nossa igreja é uma igreja séria. A partir do princípio que é tudo sobre Jesus. Que o poder não é nosso, a glória não é nossa, a gente não faz nada e sem Ele a gente não é nada. O nosso desespero é, Senhor Jesus, que nós não atrapalhemos o que o Senhor quer fazer. Mas faça. De tudo que tu tens para nos dar, nós não queremos nada que seja de outro. Nós não pescamos no aquário de outro. Não vá para a igreja do vizinho trazer gente para o CI. Quem salva não é o CI, quem salva é Jesus. Mas se você vê um perdido na rua, traz para cá que nós vamos cuidar, nós vamos amar. Se você tiver um vizinho, mas meu Deus, a minha renda não dá para eu comprar um sacolão para esse cara. Compra o sacolão, porque eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vai abençoar a sua casa, a sua vida, a sua alegria, que é melhor dar do que receber, e Deus vai prosperar. Abençoe. A religião que Jesus aceita é ajudar o órfão, viúvo e necessitado.
O necessitado não é o coitado tão somente da rua, não é um morador de rua. O necessitado é aquele que talvez é filho de um pai rico, como diz Lucas 15, e tomou uma atitude errada e está comendo com porcos. Ele desejava comer as folhas da alforrabeira que os porcos comiam. O pai, quando ele voltou para casa, o pai, Jesus fez assim, não sei se com vocês, mas comigo foi assim. Ele lavou todas as minhas vestes, ele me deu vestes novas, ele refez uma aliança que eu tinha feito com ele com 9 anos de idade, quando eu me aceitei Jesus e me batizei. Ele fez uma festa para mim. E graças a Deus eu não encontrei no filho que olhou para mim e falou assim: mas pai, graças a Deus eu não encontrei. O segundo filho: pai, por que tu está fazendo tudo isso por ele? Graças a Deus, na nossa igreja eu não encontrei. Graças a Deus, e nem vou encontrar, em nome de Jesus. Mas nós somos esses. Então nessa noite eu quero te encorajar a ter prazer na lei do Senhor. Deus promove algo dentro de nós, e eu posso dizer que isso é um testemunho, que é a fome pela palavra dele. Você começa a ler a palavra dele e não é comparada a nenhum dos melhores best-sellers que você já leu na vida. Sabe por quê? Nós vimos conversando sobre isso. Porque é o único livro onde o autor está contigo o tempo inteiro ensinando, revelando. A palavra é uma só, a letra é uma só. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no profundo de Cristo, dentro do teu ser, ele está curando milhares de coisas. Ele está curando coisas antigas, ele está curando coisas da sua infância, ele está curando enfermidades psicológicas, ele está curando enfermidades psicológicas, ele está curando enfermidades físicas através da alegria. A alegria cura, e a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre o Senhor, sirva a Ele. Nós somos quantos aqui? Vários. 12 nos transformaram em 3,6 bilhões de cristãos no mundo. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo, 3,6 bilhões são cristãos. Por quê? Por causa de 12. 12. Imagina essa galera aqui, para incendiar Blumenau, para atacar fogo em Blumenau, para encher o coração das pessoas do amor de Jesus. Imagina. Nessa noite, meu irmão, eu quero te convidar para que nós oremos e saiamos daqui na certeza que nós somos esse que o Salmo 1 diz. Nós somos árvores plantadas à beira de um riacho. Creia nisso. Nossas folhas nunca murcham e nossos frutos dão no tempo certo. Talvez esse lugar aqui, vou revelar algo para vocês. É a segunda vez que eu piso num púlpito para pregar para uma igreja. A segunda vez que eu subo aqui com luz, tremendo, as pernas meio bamba, um suor na mão, aqui eu sou careca, fica mais fácil de perceber que eu estou suando. É a segunda vez, mas durante o dia Deus já inflamou o coração. Deus mandou ministrar em hospitais de câncer, Deus mandou ministrar em escolas, Deus mandou ministrar no ônibus. Você acha que isso é obra minha? Você acha que isso é obra de homem? Você acha que isso é obra? Homem quer ganhar dinheiro. Homem quer vangloriar a si mesmo. Só que existe uma coisa que a palavra de Deus faz, chamada metanoia. A metanoia é a mudança de mente. Deus pega e traz a verdadeira conversão. Mas isso não é obra tua. Tu não és bonzinho, nego, como a gente diz em Itajaí. Nós somos maus, nós somos egoístas. Mas aquele que tem Deus pega isso e subjuga a alma egoísta ao Espírito que é santo. O Espírito de Deus é santo. Em Atos 2, o Espírito foi derramado a todo aquele que crê no Senhor Jesus, a todo aquele que recebe o Senhor Jesus. O Espírito Santo entra e é jogado fora todas as coisas ruins, gradativamente, mas Ele lava as nossas vestes, Ele limpa, Ele bota anel no dedo, Ele dá um novo destino, Ele coloca a sandália da verdade do Evangelho no nosso pé. E a sandália do Evangelho, não pise aí, é terra santa. Você só pode pisar em certos lugares com a sandália do Evangelho. A humildade de Cristo. Jesus é humilde. Não seja soberbo, Jesus é humilde. Não seja crentarrão, Jesus é humilde. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Imagina a pastora Keila e o pastor Kari lavando os pés de vocês, vocês vão ficar constrangidos. E eles são Deus por acaso? Agora Deus não considerou ser Deus, desceu dos céus, se fez carne. Não considerou ser Deus, se fez servo, Ele veio servir. E aí eu quero encerrar aqui. Quem somos nós para não servirmos ao nosso Rei?
Quem somos nós para não dedicarmos a nossa vida inteira ao nosso rei? Quem somos nós para não darmos o abraço que o nosso rei daria? A levar a palavra de esperança para aquela pessoa que está perdida. Por favor, igreja, não negligencie. Entregue a palavra para quem você sentir no coração. Quem você não sentir, não vai. Lembra de Saul, se não for a hora do holocausto, não vai. Mas se você sentir, e crente sente. Existe uma coisa que o nosso Deus ele não é de confusão. Ele é de clareza. Você tem que pedir aquele perdão. Se existe um perdão para sair na tua mente, larga essa mochila fora, joga fora, pede perdão até para quem te fez mal. Te fez mal, você é ferido, pega e lança fora, joga o fardo. Nós somos livres em Jesus, somos totalmente livres em Jesus. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Lança fora, seja agente de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz da vida. Você vai ser transformado. A semana vai ser a melhor semana da sua vida. O final de semana vai ser de família transformada, de amizades restauradas. Vai ser um lugar onde Deus vai dar missão no teu coração. E você vai entender que se é no hospital, vai pregar no hospital. Se é entregar a mensagem de Deus na rua, no ônibus, e onde for, vai. Se é entregar sacolão, se é cozinhar na cozinha da igreja, se é cuidar do estacionamento, Deus vai dar clareza. Mas sirva. Quem tem mais de 50 aqui? Mais de 50? Oh, minha mãe, é verdade, 50. Eu não olho para ela como coroa, eu olho para mim que eu estou ficando velho. Então, a Bíblia vai dizer que os mais idosos, eles vão voar como águias. A Bíblia vai dizer que os novos vão ter sonhos. A Bíblia vai dizer que eles vão dar frutos na velhice. Vai para cima, se joga em Jesus. Jesus é a força. Se Ele estiver alegre contigo, você vai ter força. Se Ele estiver alegre contigo, tu vai para cima. Você vai evangelizar e vai acontecer como aconteceu em Atos. 3.000 pessoas são convertidas, 5.000 pessoas são convertidas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se uma alma você levar para o céu, você está com o coração alegre com o Pai. Em nome de Jesus, se puder, se levante. Vamos orar, vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso.